Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos. Falo do MBCV, Ministério Batista Cristo é a Vida de Novo Hamburgo. E toda segunda-feira pela manhã a gente se encontra, né? Nós, o apóstolo Neuci e toda a nossa audiência, para a gente falar sobre assuntos que sejam importantes e que dê crescimento. Eu acho que isso que é importante, sabe? É quando a gente consegue buscar uma continuidade para que a gente tenha crescimento. E hoje a gente vai falar, claro que não poderia ser diferente, né? Porque a gente está aí, ó, nos dias próximos ao Natal, falar um pouco sobre essa data comemorativa cristã e esclarecer também algumas coisas, né, de como que nós devemos proceder nesse período de Natal, o que é o Natal, qual é o significado do Natal. Pastor, seja bem-vindo, vamos falar sobre o Natal. Bom dia, pastor Bom Eliane. dia. Bom dia a todos que nos assistem, nos seguem. O mês de dezembro é recheado de muito colorido, festejos. E o Natal é o principal, é algo que todos pensam nele, se preparam para ele, fazem alguma coisa em torno do Natal, pensando que isso aí vai complementar ou completar a vida. Olha, Natal, o que significa? Aniversário. E o que se faz no aniversário? Se celebra, se festeja. E em cada aniversário acrescenta algo, um ano a mais. E o mundo, em vez de estar acrescentando experiência e resultados positivos, parece que a cada ano as coisas estão tomando um rumo que distancia do espírito do Natal. Natal é referenciado a presente. Por quê? Porque o Natal nós comemoramos o nascimento de Cristo, e Cristo foi o maior presente que Deus deu à humanidade. Que através de Cristo construiu-se uma nova era, uma nova contagem do tempo. E está aí a história do cristianismo. Só que gradativamente o espírito do Natal foi morrendo, foi sendo substituído por outras coisas. Que é aniversário de Jesus, mas na maioria das festas o aniversariante não está presente. Então eu chamo atenção e às vezes levo as pessoas a refletir muito sobre isso. Por exemplo, eu no meu dia do aniversário, se eu não estou presente e fizerem uma festa e eu não estiver presente, não estão comemorando o meu aniversário. Assim é o Natal. Você faz todo o aparato, uma série de organização, cuidados, o ambiente, o que vai rolar na festa, alimentação, bebida, os convidados. Mas é o aniversário de quem? De Jesus. Então se comemora o Natal, se referencia o Natal, é uma forma de reconhecimento que Deus deu o seu Filho Jesus Cristo e que Jesus veio para ser o caminho, a verdade e a vida, o Salvador, o Redentor, o Remidor, o amigo fiel, o companheiro. Então, vamos refletir, Natal sem Cristo não é Natal. Se o aniversariante não está presente, aniversário do que ou de quem se comemora? Então vamos refletir. Natal, para mim, é o marco mais importante para a humanidade. E para mim, foi o dia
que eu ouvi o Evangelho. Eu estava com 16 anos de idade, tinha completado 16 anos, e fui numa festinha de Natal. Eu estava numa situação a ponto de fazer uma besteira. Estava com sérios problemas de alma, com medo da morte e do inferno, e sem controle de minhas emoções. Mas foi num dia de Natal, numa festinha de Natal, numa celebração de Natal, numa igreja evangélica, que o aniversariante estava presente. E com certeza eu era um convidado. E estar nessa celebração do aniversário dele, o presenteado fui eu, que me encontrei com o aniversariante. Então, a todos que nos ouvem, nos assistem, celebre o Natal, mas procure chegar perto do aniversariante. Procure ouvi-lo, procure observar, procure ver que ele tem o que você precisa. Ele é o único que pode lhe fazer melhor, lhe dar paz, lhe dar sentido à vida. Então, te desligue um pouco do Natal, da Coca-Cola, do Papai Noel, das liquidações, dos presentes, das viagens, dos lazeres. Te desligue um pouco e te ligue no sentido deste dia, que o mundo deve, primeiro, reconhecer, segundo, comemorar, pois foi o dia que Deus deu o maior presente para a humanidade toda. Então, nós, como humanos, entendamos, recebamos o presente Jesus, e com Jesus estaremos presente e mais presente nos desafios da vida, enquanto a vida terrena é o nosso tempo, nós viveremos melhor. Nós poderíamos dizer, né, pastor, diante do exposto, que Natal é o nascimento de Jesus. Para cada um, o Natal, de fato, é o dia em que Jesus entra no coração da pessoa. Né? Então, o meu Natal foi dia 30 de outubro, o seu Natal foi 25 de dezembro, e assim sucessivamente, porque a gente sabe, e hoje as informações elas estão muito aproximadas, né? Então qualquer pessoa hoje tem acesso, seja via Google, seja IA, seja como quiser, né? Mas assim os historiadores contam que a data provavelmente não seja essa por conta do clima que estava se apresentando naquele momento, né? Talvez tenha sido um pouco antes. Mas para nós, cristãos, isso também não faz muita diferença, porque a gente elege esse dia para esse momento de reflexão. Agora vamos lá, pastor. Vamos pegar um paralelo nisso aí, tá? Vamos dizer assim, a pessoa ela teve um encontro com Cristo e ela tem essa convicção, né, de que o Natal seja de fato um momento de celebração à pessoa de Jesus Cristo. Mas ela tem a família. E a família, em geral, os familiares, em geral, assim, são bem poucos aqueles que têm o privilégio de ter todos os seus familiares cristãos e poderem, de fato, ir para ao redor de uma mesa e ali adorarem a Deus, né? Eu conheço famílias que cantam louvores antes da ceia e que fazem orações e que rendem graças ao Senhor, e isso é o céu, né, aqui na terra. Mas, em geral, não é assim. Em geral, a gente está vivendo hoje o Natal do consumismo, né? Onde, claro, se tem uma preparação, se tem uma mesa, em geral, também todas as famílias fazem isso. Se não fazem nunca, nesse dia procuram fazer, né? De fazer esse ritual, preparar uma mesa, uma boa alimentação. Só que daí, quando não são cristãos, eles vão fazer uma festa, né? Aí me diz uma coisa, pastor, o que uma pessoa
que conhece Jesus, que entende o sentido, como que ela pode se comportar se ela vai para uma família que não tem esse conhecimento? Quais seriam as atitudes adequadas desse cristão? O cristão deve viver o espírito do Natal. Eu lembro da minha família antes de se converter. Eu já era convertido, mas os meus familiares ainda não. E não eram poucos? E não eram poucos. Era mais de uma dúzia. Mas engraçado, pastora, que mesmo naquele tempo, esse dia referenciava ou referendava a Jesus. Então, cada um, dentro do que sabia ou do pouco que sabia, tentava, apenas em palavras, dizer o que entendia, o significado. E aí foi surgindo oportunidade para os que tinham se convertido já ter tido um esclarecimento maior, de eles estarem coordenando essa parte espiritual do significado do Natal. Eu sei que não é fácil, mas é um momento muito próprio, muito propício para realmente começar a germinar esse entendimento a respeito de Cristo. Pois não há outro caminho, não há salvação em nenhum outro nome, nem no céu, nem na terra, pelo qual o ser humano possa ser salvo. É Jesus. E o Natal se comemora o nascimento de Jesus. Mas é uma confusão, porque em cada país, em cada cultura, o Jesus é diferente. Essa data, por exemplo, em algumas pinturas, quando Jesus nasceu, demonstra que tinha neve, e de fato nessa época, na atual calendário, não tem neve lá onde ele nasceu. Mas eu agora vou fazer uma pergunta que desmistifica. Que dia você nasceu? Você comemora seu aniversário. Eu conheço muitas pessoas que comemoram o aniversário, mas ficaram sabendo que não foi naquele dia que nasceram. Antigamente era comum, né? Então, lá no passado, devido às dificuldades ou à distância do registro das genealogias, esperavam para não fazerem uma só viagem. E chegava lá, esqueciam da data. Como até na hora de dar o nome, esqueciam do nome. Então, minha gente, olha aqui. Eu comemoro eu comecei a comemorar o meu aniversário. Se eu nasci o dia 13 ou não nasci o dia 13, mas eu nasci. Eu vivo, eu existo. Se Jesus nasceu dia 24 de dezembro ou não nasceu nesse dia, ele existe. Ele viveu, ele morreu, ele ressuscitou. E ele deixou-nos ensino que ele voltará para nos buscar. Quando a pessoa começa a questionar o dia ou a estação, é porque não quer reconhecer a existência de Jesus. Se você crê que Jesus existe, que ele vive, pare, por favor, pare de questionar o dia e celebre um dia. Escolha o melhor dia para você. Escolha um dia que você possa agregar e congregar a maior parte da sua família ou dos seus amigos. Tenhamos
esse entendimento e sejamos coerentes. Jesus é real, Jesus existe. Porque antes de eu conhecer Jesus, a minha vida era um turbilhão de problemas. E a partir do encontro com Jesus, tudo foi trabalhado, mudado. Então Jesus é a realidade. É uma realidade tão forte que, se não fosse uma realidade, nem a mídia estaria usando para fazer negócio. Nem a economia estaria investindo nessa data, porque é tão importante essa data que distorceram para transformar em lucros. Mas essa data não é para lucros financeiros, mas é para edificação espiritual. É para consolidação de fé, é para uma aproximação de Deus. Então vamos, feche os olhos, os ouvidos para questionamentos e faça a prova. Eu sei que não é fácil, eu tenho prova pessoal, que a partir da minha fé em Jesus, o meu espírito se liberou, se libertou. A minha alma se tornou maleável, trabalhável, restaurada. Assim, Jesus é uma realidade. Ele morreu, mas ele ressuscitou, e ele vive, e ele promete estar conosco todos os dias. Eu estava ouvindo o senhor e lembrando, né, sobre essa transformação que cada um de nós tem. E eu estava lembrando uma frase que eu não vi mais isso, é mais de antigos, né? Que dizia assim, ó, pau que nasce torto, morre torto. Você já ouviu isso aí? Se não for endireitado enquanto é novo. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa compreender o nosso estado, né, pastor? Compreender que a partir do momento que o amor de Cristo entra dentro dos nossos corações, que a gente diz sim. E tem até um termo que eu não gosto, né, não gosto mesmo, que diz assim, ó, receba Jesus como Senhor e Salvador, né? Eu acho que a gente não tem que receber, a gente tem que aceitar o senhorio dele. Tá, Senhor, então eu te recebo, vou te dar uma chance, Jesus. Não, acho que a gente precisa aceitá-lo como Senhor da nossa vida e Salvador. Isso sim, ele já existe, ele já fez o que tinha que fazer. Então, a partir desse momento, a nossa vida ela vai sendo transformada, porque as experiências que cada um tem, vai tendo, elas são pessoais. Há, claro, né, pastor, experiências coletivas também. Sim. Mas para que haja transformação, elas são experiências pessoais. Então, de fato, a gente vive hoje, eu não acho que é fácil, né? A gente vive hoje em dois estados, vamos dizer assim, né? Aquele que é o mundo, o que o mundo dita, o que o sistema do mundo dita, e não só o mundo que não crê em Jesus, mas também, aliás, nós temos três hoje, né? E o terceiro, ali é o mundo que crê em Jesus, mas vive dentro de um sistema que entendeu que aquilo é a verdade. E nós temos a terceira via, né? Que é o reino de Deus. São coisas diferentes, vou repetir, meio que me atrapalhei. Nós vivemos em um mundo secular, onde pessoas não creem em Jesus, onde os valores estão sendo invertidos, onde as coisas estão sendo mudadas. Também vivemos dentro de um mundo religioso, onde ali cada um criou a sua Babel, né? Cada Nimrod criou a sua Babel, e nós vivemos no reino de Deus. E aí esse trânsito entre essas três coisas, para se manter dentro do evangelho da verdade, é uma guerra, né? É uma batalha direta. Então, pau que nasce torto não morre torto, se ele conseguir chegar dentro do reino de Deus. E aí, pastor, eu penso que é independente da idade, porque uma pessoa pode chegar e conhecer Jesus com 70, com 80 anos e de fato
ter uma transformação também, né? Isso acontece. Tudo é possível ao que crê. Por isso que Jesus mesmo foi quem declarou isso, ele diz: aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. É uma situação tão real quando Jesus começa a fazer parte da vida no ser humano, que muda. O passado é cancelado. Aquilo que era peso, que era jugo, aquilo que perturbava, que tirava a paz, é removido. E uma coisa, a presença de Jesus na vida de um ser humano leva o ser humano a não ter medo do futuro, não ter medo da morte, nem do inferno, nem de juízo. Porque aquele que está em Cristo, nenhuma condenação mais há. Então Jesus é um marco na história. É o começo de uma nova era. Para o mundo, é a nossa contagem do tempo. Do tempo. Está aí. Hoje, estamos em dezembro de 2023. Pois é. 2023 anos é de Cristo para cá. Sim. E aí? Cristo mudou a contagem do tempo. Cristo mudou a contagem do tempo na minha vida. Porque eu, com 16 anos, não tinha perspectiva nenhuma. Não tinha esperança alguma. Mas a partir do conhecimento e da minha experiência com Cristo, descortinou para mim esse futuro que eu vivo. Que 50 e poucos anos atrás era impossível. Eu nem imaginava. Porque minhas origens são bem simples. Mas quero dizer para todos que Jesus é o caminho, é a vida, é a eternidade, é vida continuada. Por isso ele mesmo diz que os que creem em mim, ainda que estiverem mortos, viverão. Significa que o cristão vai vencer o tempo de vida terrena e vai chegar o tempo dele encerrar a sua cota de dias aqui na terra, mas está determinado, assim como Cristo ressuscitou, os que são de Cristo ressuscitarão primeiro para a vida eterna. Jesus faz a diferença. Celebre o Natal, celebre a Deus o Natal, o presente, Jesus que você recebeu. Não faça de Jesus um trampolim para bons negócios, mas faça de Jesus o caminho para a sua eternidade. Nosso tempo foi, mas ainda queria, antes de nós encerrar, pastor, ser um pouquinho prática, né? Vamos dizer, o nosso soldado cristão vai para a casa da sua família não cristã, ele chega lá, tem cerveja, tem isso, tem aquilo, tem bebida das mais diversas, alimentação, escarnecimento, outros muito presente, né? Muita coisa rolando lá. E ele fica calado ou ele fala? Se ficar calado, fala mais alto. É. Bom, vou contar então minha experiência, gente. Ó, minha família não é cristã, mas nessas épocas eles fazem isso que o pastor falou. Eles têm aquela coisa do temor de ser um momento, né? Então o que eu faço? Eu peço licença antes da ceia. E eu peço para ou fazer uma oração, se eles aceitam que eu faça uma oração,
e eu já aproveito, antes da oração, eu já digo o que está acontecendo ali, e aí sim, aí eu faço a oração, né? Porque eu entendo que é uma semente. E isso já vem acontecendo há muitos anos, né? E eu já vejo uma mudança muito significativa nessa questão de aceitar Jesus como Senhor, né? Então, se não puder falar, fica calado mesmo, que a tua atitude vai de não condenação, porque às vezes a gente começa, né, com condenar, não condene, e eles são livres para fazer o que querem, mas busque uma oportunidade para você fazer uma oração e dizer 1 minuto de uma palavra a respeito de Jesus já vai ser muito significativo. Mais alguma coisa, pastor? Senão a gente vai dizer Feliz Natal pro povo. Olha, eu disse que o melhor é ficar calado, porque calado fala mais alto. Fique calado depois de você falar de Cristo, do significado do dia, dessa data especial. E a hora que eles que não têm Cristo entrarem para a maneira deles celebrarem a carnalidade, aí sim você fique calado. Não participe daquilo que Cristo não participa. É isso que precisamos entender. A festa é para Jesus, o aniversário é dele, e honre ele. Por exemplo, se Jesus não aprova certa linguagem, e você no aniversário dele usar a linguagem que ele reprova, se Jesus reprova atitudes erradas, e você no aniversário de Jesus estar usando atitudes erradas, como é que você fica? Não estrague. Não perca a paz que Deus deu ao mundo através do Natal. Deus abençoe. Feliz Natal, gente! Até a próxima!